Quero convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo 16. Hoje nós iremos falar sobre entre a perturbação e a presença. Vamos dar continuidade à nossa série de mensagens sobre 1 Samuel. E hoje nós iremos meditar do versículo 14 ao 23. 1 Samuel 16. Ao decorrer da mensagem, nós iremos ler do versículo 14 ao 23, mas nesse primeiro momento eu quero ler apenas o versículo 23, que é uma síntese desse trecho, que diz assim: E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Somente até aí. Glória a Deus. Então, amados, nessa manhã nós vamos falar sobre entre a perturbação e a presença. Nas mensagens anteriores nós falamos sobre a trajetória de Saul, um homem que, num primeiro momento, foi privilegiado, chamado por Deus e vocacionado para ser o primeiro rei da história de Israel. Mas Saul começou a se afastar de Deus, a agir de forma precipitada, agir pelos seus impulsos, e devido a isso, ele desobedece ao Senhor e é rejeitado como rei de Israel. E agora nós vemos no capítulo 16 o início da história de Davi, que, como os irmãos sabem, vai se tornar um dos reis mais importantes, se não o mais importante da história de Israel. E como eu disse na semana passada, a história de Davi, a biografia de Davi, é a história mais detalhada que nós temos na Bíblia sobre um homem. Nenhum personagem bíblico, incluindo personagens importantes como Abraão, Moisés, até mesmo o Senhor Jesus, nenhum personagem nós temos tantos detalhes da sua vida como nós temos a respeito da vida de Davi, onde nós encontramos grande parte de sua trajetória, das coisas que aconteceram, dos seus altos e baixos, dos seus acertos, dos seus erros, e também nós temos uma noção do que ele sentia em cada momento, devido aos seus salmos, ao qual muitos deles são reflexos do que Davi sentia em cada momento de sua vida. Então é um personagem que traz para nós muitas riquezas de aprendizado devido aos grandes detalhes que nós encontramos dele. E aqui nós começamos então na semana passada o início da história de Davi, quando Deus manda o profeta Samuel, vai até a casa de Jessé, e lá dentre os irmãos de Davi, mesmo Davi sendo o mais jovem, o menor, Deus então manda que o profeta unja Davi, e ali ele recebe a unção para ser rei de Israel. Essa unção de Davi, embora seja marcante e poderosa, ao qual a Bíblia diz que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E Davi começou a ser um homem totalmente diferente. Então ele recebe a unção de Deus. Porém, essa unção foi apenas o começo da sua trajetória. Porque no dia seguinte, Davi não se tornou rei de Israel. Muito pelo contrário. Ele voltou para o deserto a pastorear as ovelhas. Então nós vamos ver aqui um processo que vai acontecendo na vida de Davi, ao qual ele é ungido por Deus, mas agora ele vai viver um processo de anos, ao qual ele será moldado pelo Senhor e pelos sofrimentos da vida, para que aí então, depois de muitos anos, ele vá se tornar o rei de Israel. Para que os irmãos tenham uma noção, quando Davi recebeu essa unção por parte do profeta Samuel, através do profeta Samuel, ele tinha aproximadamente 17 anos de idade. Mas quando ele vai se tornar de fato rei de todo Israel, ele tinha cerca de 37 anos de idade. Então, cerca de 20 anos. Ele se torna rei de Judá com aproximadamente 30 anos, mas rei de Israel mesmo, como era prometido por Deus, cerca de 37 anos de idade. Então, 20 anos aí, ao qual Davi, do tempo que Davi foi ungido, até o tempo que de fato ele se torna rei de Israel.
Então agora nós vamos ver esse processo. E hoje nós iremos falar de um momento na história de Davi, onde através de uma circunstância que aparentemente era negativa, que era a perturbação de Saul, uma situação ruim, uma crise, Deus vai usar essa situação para colocar Davi no lugar certo, na hora certa, para que Davi então ele tenha essa experiência de viver no palácio e assim ele comece a ser preparado para um dia se tornar rei de Israel. Eu quero que os irmãos vejam comigo, nós vamos ler então alguns versículos e entendendo aqui cada um deles e depois nós iremos observar algumas lições importantes. O versículo 14, eu quero que os irmãos prestem muita atenção nessa leitura, porque aqui nós temos hoje alguns textos, pelo menos uma parte aqui bem complexa. O versículo 14 diz assim: E o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Vamos dar uma pausa aqui. Esse versículo aqui é um dos versículos mais debatidos de todo o livro de 1 Samuel. Tem um que é mais polêmico que ele, que nós vamos chegar um dia, que é quando Saul consulta a bruxa, que é mais polêmico ainda. Esse daí não é nem eu que vai pregar, quem vai pregar é o irmão Cláudio, que vai ter oportunidade e vai ministrar nesse dia. Então nós vamos chegar lá. Mas esse daqui, irmão Silvio, também é um texto polêmico. E nós vamos entender aqui o porquê. Em primeiro lugar, lá atrás nós vimos que Saul, ele foi tomado pelo Espírito Santo em dado momento, quando os inimigos confrontaram Israel, e Saul ouve isso, o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E agora Saul, ele decide agir na direção de Deus, e Deus deu vitória para ele. Então Saul, ele teve essa experiência de ser usado por Deus. Embora no Antigo Testamento o derramar do Espírito era diferente de como é hoje, em nossos dias. Porque naquele tempo, a unção de Deus, ela vinha de maneira específica para tarefas específicas. Então, como Saul seria rei de Israel, o Espírito do Senhor veio sobre ele para capacitar ele para essa tarefa. Então, ela vinha em momentos específicos. Hoje é diferente, porque hoje nós somos morada do Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós todos os dias, a todo momento. E sempre quando nós damos espaço, sempre quando nós damos lugar, o Espírito de Deus, ele nos conduz, ele nos direciona. Quando você é confrontado, quando você está num momento difícil, de angústia, se naquele momento você busca forças em Deus, pode ter certeza que o Espírito de Deus vai te fortalecer e vai te dar graça. Porque ele não vem apenas para nos capacitar para coisas específicas, mas ele habita em nós a todo momento, nos capacitando para fazer a diferença, para ser luz do mundo, para ser sal da terra. Então hoje nós temos esse privilégio de ser morado de Deus. Mas aquele tempo era diferente. Então Saul, ele teve essa experiência de ser usado por Deus, de ser empoderado pelo Espírito Santo. Mas agora, devido ao seu distanciamento, o seu afastamento de Deus, a sua desobediência, agora, ao invés dele ser tomado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Então, um homem que outra hora tinha a presença de Deus, era um instrumento de Deus, agora ele vai viver uma perturbação espiritual. E agora nós vamos entender aqui o que era essa perturbação. Por quê? Esse texto aqui, ele tem pelo menos 3 pontos de vista. Quantos pontos de vista, amados? A primeira interpretação desse texto é que esse espírito mau da parte do Senhor era um demônio, que o próprio Deus enviou como um instrumento de justiça para trabalhar com Saul. Então era um espírito mau, um demônio que o próprio Deus enviou para perturbar Saul. Quem tem essa linha de raciocínio são aqueles que fazem uma leitura literal do texto. Porque se você ler esse texto de forma literal, é isso que dá a entender. Um espírito mau da parte do Senhor. Então essa é a primeira interpretação. Segunda interpretação, alguns dizem que era um espírito mau, um espírito demoníaco, que não foi Deus que enviou, mas foi Deus que permitiu que viesse para perturbar a Saul. Ou seja, Deus não foi aqui o agente do mal, ele apenas permitiu. E
quem interpreta dessa forma, interpreta assim porque entende que isso está mais coerente com o restante da Bíblia, porque seria uma contradição. Nós vemos textos na Bíblia que diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. E como que Jesus veio para destruir as obras do diabo? Em dado momento ele envia um demônio para perturbar alguém. Então quem interpreta assim, entende que essa é a interpretação mais coerente. Que quando diz aqui que é da parte do Senhor, é porque Deus permitiu. Foi a vontade permissiva de Deus. E tem a terceira interpretação, que é minoritária, mas há muitos estudiosos da Bíblia sérios que acreditam assim, que defendem que na verdade aqui não era um demônio, mas era um anjo do Senhor. Quando fala que espírito mau, essa expressão espírito mau, é porque esse espírito, os anjos são espíritos ministradores, esse espírito, ele veio para perturbar, então ele causava um mal-estar em Saul. Então alguns interpretam que era um anjo, mas essa interpretação também é muito criticada, justamente porque aqui está dizendo que é um espírito mau. Então tem que fazer um malabarismo ali para interpretar dessa forma. Mas tem essas três interpretações. Alguns dizem que era um demônio, que o próprio Deus enviou. Outros dizem que era um demônio, mas Deus não enviou, Deus apenas permitiu. E outros dizem que era um anjo do Senhor que veio para perturbar a Saul. É um texto polêmico. Eu, particularmente, acredito que a segunda visão, ela está mais alinhada com a Bíblia Sagrada. Eu acredito que Deus não enviou esse demônio, Deus permitiu que ele perturbasse Saul, porque Deus não vai ser o agente do mal, ele apenas permitiu. Pelo menos é assim que eu acredito. Mas, na verdade, não é isso que importa. Não é isso que importa. Isso é um assunto lá para a sala teológica, para os teólogos. Eu estou apenas explicando para a gente compreender o texto. O que importa aqui? O que importa aqui para nós é que, independente de como este espírito mal veio, o que importa aqui é que esse espírito mal é consequência dos erros de Saul. Foi Saul que causou isso. A partir do momento que ele decide deliberadamente rejeitar ao Senhor, desobedecer a Deus, agir segundo a sua própria vontade, ele sai debaixo do esconderijo do Altíssimo e se torna alguém vulnerável. Então, essa situação ruim que Saul está vivendo é consequência do seu próprio erro. É isso que importa para nós aqui. E esse espírito mau, ele vai causar em Saul perturbação, ele vai se tornar um homem perturbado. De maneira que nós vamos ver aqui na Bíblia, daqui em diante, vocês vão perceber Saul, ele se tornando um homem paranoico. Saul era paranoico, ele achava que todo mundo estava contra ele, até o filho dele, dado momento ele quer matar o próprio filho. Já é sinal da perturbação espiritual. Ele vai se tornar um homem invejoso, já mais uma consequência desse afastamento de Deus. E ele vai se tornar um homem totalmente irado e sem nenhum controle emocional. Justamente porque ele se afasta de Deus, ele perde a presença e agora ele se torna um homem perturbado. E essa perturbação espiritual, eu quero que você entenda isso, a perturbação espiritual, ela vai trazer consequências nas questões emocionais de Saul, que por sua vez vão trazer consequências no comportamento de Saul. Veja que caminho interessante. Um problema espiritual vai levar a problemas emocionais, que vai levar a problemas no comportamento, porque uma coisa está alinhada na outra, e daqui a pouco nós vamos entender o porquê disso. Versículo 15, agora que nós entendemos o versículo 14, vamos embora. Então, os criados de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito mau da parte do Senhor te assombra. Veja, as próprias pessoas que conviviam com Saul, aqueles que serviam ele, eles mesmos perceberam que aquela perturbação era um ato de justiça de Deus. Independente da gente entender aqui se era um espírito que Deus enviou, ou Deus permitiu, ou era um anjo, não importa. Eles mesmos entenderam que, Saul, isso daí é Deus que está pesando a mão em você. É algo mandado de Deus. Eles entenderam que era um juiz de Deus. E Saul também entendeu assim, porque ele não rejeitou, ele não discordou deles. Agora veja, versículo 16. Diga, pois, nosso Senhor, a seus servos que estão em tua presença, que busque um homem que saiba tocar harpa. E será que,
quando o espírito mau da parte do Senhor vier sobre ti, então ele tocará com a sua mão e te acharás melhor. Então agora você imagine, Saul estava lá no palácio dele, no conforto, e de repente vinha esse espírito mau da parte do Senhor, e Saul começava a ficar incomodado, começava a quebrar as coisas, ficar irritado, perturbado, não sei o que ele fazia, mas ele ficava perturbado, tem alguma coisa me incomodando, e um homem perturbado, irmão, totalmente atrapalhado. E aí os servos falaram: ô rei, isso daí é um espírito mau da parte do Senhor, chame alguém para vir tocar harpa, e há de ser que quando essa pessoa tocar harpa, você será aliviado dessa sua raiva, desse espírito mau, seja lá do que for. Então eles deram essa sugestão. Agora veja, então disse Saul a seus servos: buscai-me, pois, um homem que toque bem, e trazei-mo. Buscai-me um homem que toque, e trazei-mo. O rei falou: busca alguém que toque bem, e traz. Versículo 18. Então respondeu um dos jovens e disse: eis que tenho visto um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente, e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, de gentil presença, e o Senhor é com ele. Veja, irmãos, como que Deus vai trabalhando. É tremendo isso daqui. No meio da crise, do problema, da tribulação de Saul, Deus estava trabalhando, e é assim que Deus trabalha. Deus, ele trabalha muitas vezes sem que a gente perceba. Numa situação que aparentemente estava tudo dando errado, Deus estava trabalhando. E aqui, irmão, eu falo para você, é por isso que nós temos que tomar cuidado para não murmurar quando algo dá errado. Preste muita atenção, porque às vezes quando algo dá errado aos nossos olhos, parece que é algo ruim, mas às vezes já é Deus trabalhando em nosso favor, já é Deus nos livrando de algo, já é Deus nos conduzindo no caminho que Ele quer. E é por isso que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não aceitamos a Jesus, porque quem aceita nós é Ele, mas quando eu entrego a minha vida para Jesus, eu tenho que confiar nele. E quando algo dá errado, ó Senhor, eu fico triste que isso deu errado, mas eu confio em Ti, a minha vida está em Tuas mãos, me dá graça, me dá sabedoria, para que eu possa passar por esse momento, porque às vezes algo que dá errado, é Deus trabalhando em nosso favor. Nessa crise que estava acontecendo, Deus preparou essa situação para colocar Davi no lugar certo. E aqui esse jovem fala das qualidades de Davi: valente, animoso, sisudo em palavras, você tinha sabedoria para falar, e de gentil presença, e a qualidade mais importante: o Senhor é com ele. Essa era a qualidade mais importante de Davi. As outras virtudes são importantes, mas essa era a mais importante. E veja, versículo 19: e Saul enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, que está com as ovelhas. Opa, veja bem, na semana passada nós falamos que o profeta veio, meu amado, e derramou a unção sobre Davi. Nós falamos que se cumpriu lá o Salmo 23, preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo. Que coisa maravilhosa. Quem tivesse assistido aquela cena, ia falar: Deus virou o cativeiro de Davi. A história de Davi agora é outra. Ele foi honrado na frente dos seus irmãos, ele foi ungido, rei de Israel. A partir de agora, a vida de Davi mudou. Deus virou o cativeiro, se é que existe isso daí, né? Tinha esse negócio de Deus vai virar o seu cativeiro. Eu quero que Deus quebre o cativeiro, tire do cativeiro. Não é isso, irmão? Não, Deus vai mudar o seu cativeiro. Antigamente falava, você já está no cativeiro, você vai para outro, mas vai ficar no cativeiro ainda. Então veja bem, amados, Deus fez aquela coisa maravilhosa, e talvez Davi pensou: agora vai, agora eu vou deixar de ser pastor de pouquinhas ovelhas lá no deserto, agora eu vou se tornar rei de Israel. Mas no dia seguinte está lá Davi de novo, com as pouquinhas ovelhas, Silvio, lá no deserto, pastoreando. A unção de Deus era sobre ele, mas ele voltou lá para o deserto. Isso daqui é importante, porque a nossa vida também é assim. As coisas não acontecem de uma hora para outra, tem o tempo de Deus. Então agora Davi estava lá com as ovelhas. Versículo 20. Então tomou Jessé um jumento, carregado de pão, e um odre de vinho, e um cabrito. Enviou-os a Saul pela mão de Davi, seu filho.
Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Veja que no primeiro momento, Saul amou a Davi, ele gostou de Davi, ele teve afinidade com Davi, por causa das qualidades que ele tinha. Como nós vimos, era um homem de guerra, sábio em palavras, o Senhor era com ele, ele tinha várias qualidades. E nesse primeiro momento, Saul gostou de Davi. Mas depois não será assim. Versículo 22. Então Saul mandou dizer a Jessé: deixe estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Veja que coisa maravilhosa. Quando Saul estava perturbado, vinha Davi e começava a tocar a harpa que é um dos instrumentos mais antigos do mundo, e inclusive um dos mais difíceis também, principalmente a harpa que tem mais cordas, é considerado o instrumento mais difícil, para quem não sabe. E Davi tocava a harpa, e talvez fosse aquela harpa menor, porque tem a harpa com muitas cordas e tem a menorzinha, e Davi tocava a harpa, e quando ele tocava, Saul se sentia aliviado, ele se sentia em paz. Saul, que estava lá quebrando as coisas, perturbado, querendo lançar espada nenhum, quebrar o outro, chutava o cachorro, chutava o gato, e estava atribulado, mas quando Davi tocava, Saul se sentia melhor. Só que tem uma coisa aqui, meu amado, que muitos aqui interpretam errado. Isso daqui não era musicoterapia. Você sabe o que é musicoterapia? Que a ciência usa hoje para acalmar as pessoas, para tratar. E é muito importante, é útil. Ou seja, a pessoa, ela ouve música, por exemplo, já fizeram um teste, já que eu entrei nesse assunto, vamos embora. Pegaram uma planta que estava crescendo, irmã Maria, esse é um negócio de planta, e colocaram essa planta para crescer e deixaram ela ouvindo rock pesado, heavy metal, Herbert. Você que ouve também. Então a planta crescendo, ouvindo heavy metal aqui nela, alto aqui na planta. E deixaram em outro lugar uma outra planta, só que ouvindo música clássica. É crescendo ouvindo música clássica. Qual foi o resultado? A planta que cresceu ouvindo heavy metal, ela cresceu virada para cá. Ela cresceu se afastando do alto-falante. E a planta que cresceu ouvindo música clássica, ela cresceu virada para cá, indo em direção à música. É muito interessante, amado. Então a música é de Deus. Mas aqui não era música. Não era música boa, não era o toque da harpa que aliviava Saul. Mas era a unção de Deus que estava sobre Davi. Quando Davi tocava, era a unção de Deus que fluía. E essa unção, essa presença é que fazia com que Saul ficasse aliviado. Era a presença de Deus que fazia a diferença. Agora veja, meus amados, eu quero trazer aqui algumas lições importantes sobre essa passagem. Vamos lá. Em primeiro lugar, nossa vida espiritual influencia diretamente nossas emoções e nossos comportamentos. A primeira lição que nós aprendemos aqui é que a nossa vida espiritual influencia as nossas emoções e os nossos comportamentos. Às vezes, meu irmão, isso daqui você fala, não, isso daí é óbvio, pode passar para o próximo tópico. Não, porque às vezes isso daqui é tão óbvio que nós nos esquecemos. Às vezes é algo tão simples, tão básico, que nós no dia a dia esquecemos disso. Esquecemos que existe um mundo espiritual. E que o mundo espiritual, ele é real, tão real quanto o mundo físico. A Bíblia diz que um espírito mau vinha para perturbar Saul. E essa tribulação espiritual, ela gerava consequências no comportamento de Saul, nas emoções de Saul. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. E às vezes, meu irmão, você está irado, irada. Você está ansioso, ansiosa, com raiva, angustiado, ansioso, inseguro, chateado, seja lá com qual sentimento for. E às vezes, por nós não entendermos essa realidade, nós ficamos tentando resolver as coisas da maneira natural. Nós ficamos tentando buscar resoluções com a nossa própria mão, sendo que às vezes aquela situação vai ser resolvida no tempo de Deus, do jeito de Deus. Mas nós, ao invés de
quando vir a raiva, a angústia, a tristeza, ao invés de eu falar, eu repreendo esse sentimento em nome do Senhor Jesus. O Senhor é minha alegria, o Senhor é minha força. Essa tristeza tem que ir embora, essa angústia vai embora em nome de Jesus. Não, eu fico reclamando, eu fico murmurando, aí eu chuto o cachorro, aí eu quero descontar minha raiva nas coisas, aí eu encho a comida de sal para descontar minha raiva, e aí vai embora, meu amado. Então quando vir o sentimento, seja lá qual sentimento for, você precisa levar em conta que nós estamos em uma batalha espiritual. E o nosso adversário, ele está ali o dia inteiro, irmão, jogando seta, ó, como dardos inflamados. Está o dia inteiro. Às vezes você pensa assim, nossa, bateu uma tristeza agora. O que será que é? Às vezes é uma batalha espiritual. Às vezes pode ser uma emoção, pode ser também. Mas muitas vezes é espiritual. E como que eu venço isso? Você vence, meu irmão? Dobrando o joelho no chão. Falando, Senhor, eu me coloco diante da sua presença. Eu estou me sentindo assim, assado. Senhor, arranca essa tristeza do meu coração, arranca essa amargura do meu coração, arranque isso. A minha vida está na mão do Senhor e o Senhor é a minha alegria. Às vezes o seu sentimento ruim não é algo natural, é algo espiritual. E ao contrário de Saul, que a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se retirou dele, o Espírito do Senhor habita em você, meu amado. Saul não tinha quem recorrer, ele tinha sido rejeitado por Deus, mas você ainda tem o Espírito de Deus na sua vida, e o Espírito de Deus, ele está conosco todos os dias. Então quando bater qualquer sentimento, ansiedade, angústia, qualquer coisa, qualquer tipo de pensamento, repreenda em nome do Senhor Jesus e se posicione na presença do Senhor. Entenda, tem coisas que você não vai poder mudar, tem coisas que estão fora do seu controle, e aí nós temos que confiar no Senhor, porque nossa vida espiritual influencia nossas emoções e nossos comportamentos. Então leve isso em consideração. Segunda lição que eu aprendo: não existe neutralidade na vida espiritual. Não tem como você ficar neutro. Olha, eu estou vazio de Deus, mas eu também não estou atribulado. Não tem como, irmão. Ou você está sob a influência do Espírito de Deus, ou você está sendo enganado pelo diabo. Não tem meio termo. Não tem. Você fala, não, eu não estou sendo guiado pelo Espírito Santo, mas o diabo também não me engana. Só de você falar isso, já está sendo enganado, meu irmão. Só de você falar isso. Não tem como ficar neutro. Ou você está sendo influenciado pelo Espírito Santo, ou você está sendo influenciado pelo mal. Não tem neutralidade. Uma vez alguém disse que o maior truque do diabo é fazer as pessoas acreditar que ele não existe. Esse é o maior truque do diabo. Um dos. É a pessoa achar que não, eu posso me afastar de Deus, eu posso viver sem ter uma vida de comunhão com Deus, mas eu vou viver aqui e vou ser uma boa pessoa. Engano seu. Você pode até ser uma boa pessoa no sentido civil, no sentido de cumprir as leis, mas diante de Deus cada vez mais você vai se afastar dele. E o diabo, ele vai te influenciar, seja você percebendo ou não, porque não há neutralidade. Lá atrás, Saul estava sendo usado por Deus, mas agora ele está perturbado, porque não tem meio termo. E aqui, entenda que Saul não estava possuído, embora alguns momentos aqui dá a entender que ele foi possuído sim, alguns momentos, porque há uma diferença. Preste muita atenção no que eu vou dizer agora aqui. Em possessão demoníaca e perturbação espiritual. Um crente não vai ficar possuído, meu amado, porque isso já é a habitação do Espírito Santo. Possuído é quando alguém é tomado mesmo por uma ação maligna e a pessoa perde as faculdades mentais. Os irmãos sabem do que eu estou falando. Isso é bíblico, está no Evangelho. Jesus expulsando o demônio de um homem que ficava lá no cemitério e quebrava cadeias, ele estava possuído. A pessoa perde as faculdades mentais e é totalmente tomada por um espírito maligno. Isso é possessão. Mas existe a perturbação, que isso, crente e não crente, pode ser atacado pelo adversário. Então é por isso que nós temos que nos posicionar no sentido de a cada dia eu vou me encher de Deus. Eu vou permitir que o Espírito Santo guie a minha vida, porque não há neutralidade. Ou eu estou sendo influenciado por Deus, ou influenciado pelo inimigo. Terceira lição: a excelência abre portas, mas a unção estabelece propósito. A excelência abre portas,
Davi era ungido de Deus, mas ele só foi enviado para o palácio porque ele tocava bem. Mas a perturbação de Saul só acabava porque a unção de Deus era com ele. Então as duas coisas foram importantes. Porque primeiro Saul fala: chame alguém que toque bem. Aí lembraram, Davi toca bem. Agora o que Saul não sabia é que além de Davi tocava bem, a unção de Deus estava sobre ele. Então aqui Davi, ele tinha as duas coisas: ele fazia bem e era ungido de Deus. E nós aprendemos aqui que nós devemos buscar a excelência em tudo aquilo que nós fazemos, amados. Nós devemos buscar a excelência em tudo aquilo que nós fazemos. E também devemos buscar a unção de Deus, a presença de Deus. Nós temos que fazer bem feito e fazer na unção. Uma certa feita alguém disse que a complexidade leva à mediocridade, mas a simplicidade leva à excelência. Quando algo é complexo demais, difícil demais, mais do que precisa, geralmente vai levar à mediocridade. Mas quando você simplifica e foca naquilo que é o mais importante, esse é o caminho da excelência. E o que eu estou falando aqui de simplicidade? É de você focar naquilo que importa. E nós, como cristãos, devemos buscar a excelência em tudo aquilo que nós fazemos. Em tudo aquilo que nós fazemos, fazer bem feito. Se você vai fazer um arroz na sua casa, faça da melhor maneira possível. Se você vai atender uma pessoa lá no seu trabalho, atenda da melhor maneira possível, porque a excelência abre portas. Quando você faz algo bem feito, isso abre portas para que você chegue a lugares que o medíocre não chegaria, mas você entra com a excelência. E quando você faz com excelência, mas a unção de Deus também está sobre você, aí, meu irmão, o propósito de Deus é cumprido. Excelência e propósito. Eu vou fazer bem feito e a unção de Deus também será sobre mim. Aí você vai fazer a diferença. Então, em tudo aquilo que você for fazer, meu amado, seja onde for, seja o que for, faça com excelência. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja numa conversa com a pessoa, independente do que você for fazer, busque fazer com excelência. Porque Davi era ungido de Deus, mas ele entrou no palácio porque ele tocava bem. Então a excelência abre portas. E para finalizar, a unção não anula o processo. No versículo 13, Samuel ungiu a Davi. Mas no dia seguinte, Davi voltou para o pasto para cuidar das ovelhas. Davi foi ungido com 17 anos, mas ele foi se tornar rei de Israel, de todo Israel, 20 anos depois aproximadamente. Então a unção não anula o processo. Por mais que você seja um homem de Deus, uma mulher de Deus, e a presença de Deus está com você, você está orando, você está buscando, e talvez você queria que a sua história mudasse para amanhã, ou você queria que mudasse para ontem, mas a questão é, o tempo é de Deus. Então, você fala, mas Deus está comigo, e por que que isso não muda? Não muda porque ainda não chegou o momento, o tempo é de Deus. Tem um processo, e Deus está no controle de tudo. Ah, mas na minha ótica já era para ter acontecido, muito bem, mas na ótica de Deus ainda não. Porque quando chegar o momento acontece, meu amado. Quando chegar o momento, Deus abre porta e não tem parede. Deus, ele dá um jeito, Deus faz acontecer. Mas o segredo é nós esperarmos o tempo de Deus, o processo de Deus. Deus tem um tempo determinado para todas as coisas. E nós precisamos esperar. E eu quero concluir dizendo que sejamos cheios do Espírito Santo, para que Ele governe nossas emoções, direcione nossas atitudes e nos capacite a servir com excelência e humildade. Então nessa história nós aprendemos e vemos o contraste de um homem, Saul, perturbado espiritualmente, que nós vamos ver o seu descontrole emocional e de comportamento. E nós vemos um homem cheio de Deus, Davi, guiado por Deus, e que vai fazer a diferença, fazendo na excelência e na unção. Então que nós possamos nos lembrar disso. Quando vir uma emoção ruim, um sentimento ruim, nós devemos nos lembrar
que nós estamos em uma batalha espiritual. Mas ao contrário de Saul, que estava longe de Deus, nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus, e Ele habita em nós. A unção de Deus está sobre nós, assim como estava sobre Davi, para nós fazermos a diferença, vencermos as nossas limitações e servirmos a Deus com excelência. Amém, amados?